Bem-vindo a mais um vídeo do Capivara no Reddit. Se inscreva no canal, e se você tiver alguma história, deixe nos comentários. Minha esposa não me respeita. Eu lembro perfeitamente do diálogo. Você perguntou, onde o carro quebrou? Em momento algum perguntou onde eu estava. Depois eu respondi que era melhor você chegar no carro para conversar. Daí você já se estressou. Eu ainda tentei te explicar que onde eu estava, não dava para conversar. Antes de o seu orgulho é tão importante que você prefere mentir. Você distorce o que aconteceu simplesmente para justificar uma atitude desproporcional. Se fosse só a grosseria, iria ficar bolado sim, mas não tanto, só que não é só a grosseria. O seu orgulho é muito importante para você. O seu ego é muito sensível. Qualquer coisa que ouse ferir, desperta essa sua raiva todinha. De verdade, eu tô bem de boa em relação a isso agora, mas sendo mais sincero do que deveria, se você não começar a me tratar melhor, a distância que tá surgindo entre a gente vai ficar longe demais para voltar. Tem umas semanas que estamos meio frios, umas boas semanas. A gente para ficar junto é uma vez por mês, e olhe lá. As coisas estão tomando um rumo que ainda tem conserto onde está, mas é o que eu falo sempre. Se o respeito não existe mais, o relacionamento também deixa de existir. Eu ia deixar passar o fim de semana todo porque já tínhamos conversado, mas descobrir que não significa nada você ter pedido desculpa é frustrante demais. Simplesmente são palavras que saem da sua boca, sem peso nenhum no seu coração. Na próxima vez que você sentir necessidade, você vai me tratar como quiser, sem nenhum peso na consciência. Eu acho que deixei acontecer isso por muito tempo, e agora, depois de 5 anos, chegar para discutir isso é zero credibilidade. Mas você sabe que são 5 anos que eu te peço respeito. Que frustrante. Eu estava num lugar esquisitão, preocupado com o carro desligar, preocupado em saber onde você estava para poder te buscar porque lá não tem onde parar, 1000 coisas na cabeça, e mesmo assim não te destratei. A sensação que eu tenho é que não tem importância nenhuma para você isso pesar tanto para mim. É bem humilhante ter que cobrar para ser bem tratado pela minha esposa. Nossa, eu não trato mal nem uma formiga na rua, e a única pessoa que eu esperava ter um retorno desse é a minha esposa, e ela me trata como se eu fosse o Jerry do Rick e Morty. Que humilhação. Meu pai trai a minha mãe. Talvez eu delete isso depois, mas no momento eu só queria conversar sobre isso com alguém. Minha mãe sabe, eu acho. Eu já tinha visto eles brigando por conta de mensagens que ela viu no WhatsApp dele. Mas isso foi anos atrás. Só que um tempo atrás, sim, eu tô com isso na cabeça faz tempo. Ele pediu meu celular emprestado para ligar para um amigo do trabalho. E realmente, ele falava com esse amigo. Só que dias depois, o tal amigo ligou no meu celular para falar com meu pai e, para minha surpresa, o número dele não estava salvo. O número que meu pai pediu para salvar era de outra pessoa, que depois descobri ser uma tal de Amanda. Aí, um tempo depois, eu ouvi ele conversando com alguém dizendo: "O que eu senti com você nesses últimos anos foi mais forte do que em todos os meus 50 anos de casado." Ele não sabe que eu ouvi a conversa dele. Eu não sei bem o que pensar. Eu gosto do meu pai, mas ao mesmo tempo, não consigo acreditar nisso. Por que fazer isso agora depois de velho? Parece que na minha família só dá merda. E quando parece que não tem, é porque eu ainda não fiquei sabendo. É estranho saber que alguém que é uma referência para você pode ser capaz de fazer esse tipo de coisa. Enfim, só queria desabafar um pouco. Meu namorado vive em um momento diferente e isso tá me destruindo. Só para dar um contexto, eu conheci meu namorado durante um passeio no parque. Achei ele bem atraente e um pouco diferente, já que ele estava sozinho e lendo um livro, coisa que não se vê muito hoje em pessoas da nossa idade. Então fui até ele e comecei a puxar assunto. Depois de passarmos a tarde conversando lá, peguei o número dele e fui embora. Chegando em casa, já mandei mensagem para ele na esperança de marcar um encontro para vê-lo de novo. Porém, fomos nos ver novamente depois de quase 1 mês e meio. Isso porque ele disse que tinha uma vida muito corrida e era difícil conseguir tempo livre, igual no dia que a gente se conheceu. Mas eu estava afim dele, então disse que estava tudo bem e marcamos. Porém, aqui as coisas ficam engraçadas e um pouco diferentes do que eu imaginava. Depois desse primeiro encontro, após 1 mês e meio,
Ele só me deu o primeiro beijo depois de 4 meses. À medida que a gente foi se conhecendo mais, a gente foi ficando mais vezes. Ele já me via com mais frequência, até que eu decidi sair daquela amizade colorida que tínhamos e conversar com ele para irmos para algo mais sério, e isso durante um dos nossos encontros. Ele só disse: "Vamos marcar uma tarde só para a gente falar disso, que é um assunto complexo." Eu fiquei pensativa pela reação dele, então esperei e marcamos. E naquele dia que sentamos para conversar sobre, juro, parecia que eu estava conversando com um cara de 40 anos. Ele me perguntou qual era o objetivo do relacionamento, como íamos encarar os problemas do relacionamento, se eu estava disposto mesmo a abrir mão de algumas coisas. Eu não consigo explicar nem como me senti, parecia que eu estava tomando uma bronca de um psicólogo me ensinando a ter maturidade na vida. E depois de todo esse longo processo, nós resolvemos começar a ter um namoro sério. E agora vem mais uma surpresa. Só depois de começarmos a namorar, ele me contou que morava sozinho, já tinha seu próprio AP, carro e sua empresa, onde ele trabalha pela internet. Nesse momento, eu comecei a me sentir mal, e veio um sentimento de "e eu não tenho nada a oferecer para ele", e segui com isso. Depois de um tempo, ele foi me incluindo no ciclo de pessoas dele, me apresentou para a família e disse que queria me apresentar para os melhores amigos dele. Então ele marcou, me encontrou em um sítio para a gente curtir todo mundo e se encontrar. Chegando lá, eu simplesmente dou de cara com pessoas com mais de 30 anos. Eu fiquei chocada porque não tinha ninguém na minha idade. Durante a roda de conversa, os papos eram totalmente diferentes do que já vivi. Eles falavam sobre carreira, empresas, investimentos, visão de futuro, estudos, relacionamentos de longo prazo, coisas que minhas amizades nunca foram de conversar. E agora, eu me sinto realmente inútil só de pensar na diferença gritante de mentalidade e momento de vida que vivemos. E eu nunca falei isso para o meu namorado e não sei o que fazer. Acho que agora está passando um pouco do limite, sabe? Já que de uns tempos para cá, ele me leva mais nesses passeios de gente nova, parque de diversão, animes, sorveterias e etc. Esses lugares onde adolescentes se encontram mais. E mesmo ele fazendo tudo isso para se adaptar, cada ação dessa eu me sinto pior. E vem aquilo de novo. Ele até se molda para fazer as coisas para mim e eu nada. E agora estou perdida, sem saber o que fazer. Alguém me dê uma dica urgente. Deixe nos comentários o que devo fazer. Tive meu primeiro date e corri risco de vida. Passei o ano passado inteiro tentando date com alguma mina e tomei uns 20 foras. Mas pelo jeito tô aprendendo como as coisas funcionam. Comecei a conversar com uma mina semana passada e chamei ela para sair sábado. Mas ela me rejeitou, só que depois voltou atrás e me chamou para beber pinga na praça. Juro, e eu querendo algo decente. Enfim, fui. Conversamos bastante. Ela acabou encontrando alguns amigos, o que empatou um pouco a gente, mas depois ficamos sozinhos de novo. Beijei ela um pouco, mas ela não quis muito. Depois voltamos a conversar, conversamos bem mais. Depois ela me pediu para deixar ela esperando o mototáxi num posto e me despediu com um selinho. Eu disse que se ela quisesse eu esperaria junto, mas ela disse que eu podia ir e estava tudo bem. Acho que não vou sair com ela de novo, não. Ela terminou há umas 2 semanas e ficou falando muito do ex. Enfim, fui ir embora a pé. Já era quase 2 da manhã e eu moro meio longe da onde a gente marcou de sair. No caminho vi um cara passando de carro e me cumprimentando algumas vezes. Chegou uma hora que ele parou do meu lado e me ofereceu carona, eu aceitei, entrei, ele me ofereceu cerveja e eu dei um golinho. Logo depois disso, eu percebi a merda que fiz, vacilei demais, fiquei com a guarda alta. No caminho ele foi conversando comigo, me disse que era de outra cidade bem menor que a minha, que já é pequena, e saiu para beber aqui. No final, ele me deixou em casa mesmo. Eu agradeci pela carona e desejei boa viagem. Ele não era mal intencionado, dei sorte, mas fui muito moleque. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e assista esse vídeo.